Barcelona ganha ao natural do Osasuna. Vamos falar sobre a grande vitória do Barça por 3-0, ao natural mesmo, e também explicar um pouco do que eu coloquei no título do vídeo aí. É isso que nós vamos falar após a vinheta. Vamos lá, o Barcelona foi escalado com Chesney, Kanté, Eric Garcia e Inigo Martínez, Baldé, Frank de Jong e Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal e Ferran Torres. Esse jogo de hoje do Barcelona, o Barcelona foi com Inigo e Eric Garcia na zaga, Araújo ficou apenas no banco. O Cubarci a gente sabe que passou ali por dificuldades da data FIFA, estava no banco, mas o Hansi Flick achou melhor não colocar ele, não mexeu, ambos os zagueiros jogaram 90 minutos, tanto Eric Garcia quanto Inigo Martínez. Hoje o Rafinha não jogou, e o Rafinha, claro que faz uma falta tremenda, claro que é um jogador diferenciado do Barça, mas já era imaginável que isso ia acontecer, até porque o Rafinha jogou terça de noite contra a Argentina, não teria como ele chegar em Barcelona na quarta, já se concentrar e já jogar, né? Não teria como. Então ele nem no banco hoje não estava, o Rafinha não estava nem no banco, e hoje o Barcelona também não começou com o Lewandowski que teve minutos nessa data FIFA também, Lewandowski que a gente sabia que uma hora ou outra ia ficar no banco, ia pelo menos não começar jogando, e esse jogo leu o Hansi Flick que era hoje. Portanto, sem Rafinha, não começou com Lewandowski. Como que o Barcelona foi para essa partida? Bom, vou mostrar algumas... Eu não gosto muito de colocar prints assim, eu não faço aqui nos vídeos, mas eu vou colocar bem destacado só onde eu quero mostrar, tá? Para não dar imagens aí do jogo, enfim, e não passar dos direitos. Mas, se vocês forem olhar o jeito que o Barcelona foi, hoje o Barcelona não tinha Lamine Yamal numa ponta, Rafinha em outra ponta e Leva no centro. Não era. Então como é que o Barcelona tava? O Barcelona tava com o Lamine. Ó, vou colocar essa imagem aí, ó. O Barcelona tinha ali destacado mais em rosa, na ponta direita, o Lamine Yamal, sim, ocupando o espaço dele como sempre. E ali, por exemplo, em vermelho, tá já o Fermin, né? Quando o Fermin entrou no lugar do Dani Olmo, mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas era também a posição e o espaço que o Dani Olmo ocupava. O Dani Olmo, depois o Fermin, ocupavam mais o meio e a área, e não a ponta. E o Ferran, que eu destaquei ali em verde, tá na área, tá sendo camisa 9. E esse que eu destaquei aí em roxo, ou azul escuro ali embaixo, é o Baldé. Por quê? Hoje o Baldé fez a extrema. O Baldé fez a ponta com o Yamal. Normalmente o Baldé já é um lateral com essa característica. Porém, ele não participa tanto do ataque porque tem o Rafinha. Então ele vai até determinado ponto. Hoje não. Como hoje não tinha o Rafinha, e aí eu vou pegar outra imagem. Olha só essa outra imagem aí, ó. Ele destacado em laranja. Ele tá lá embaixo para cruzar. Então o outro extrema foi o Baldé. Enquanto o Dani Olmo, nesse aí o Dani Olmo ainda tá. Dani Olmo, o Ferran Torres esperam na área o Baldé que faz a função do extrema. E o Lamine Yamal sempre na dele. Lamine Yamal sempre pelo lado. Ok? Aí tá uma outra também do Baldé lá embaixo. Então é isso. Hoje o Baldé fez uma função mais de extrema. Lamine na outra ponta. Dani Olmo, aquele meia ataque, né, que se move bastante ali pelo campo. Mas o 9 mesmo foi o Ferran. Ok? Já aconteceu de outras vezes o Hansi Flick fazer isso. É bom que o Hansi Flick ele tem várias maneiras de colocar o time para jogar. O Hansi Flick tem várias maneiras de mudar a forma do time. O Hansi Flick ele consegue fazer às vezes o imprevisível. Eu lembro do jogo contra o Atlético de Madrid que ele acabou botando Ferran, Leva, Rafinha, Yamal, todo mundo junto. Porque era a necessidade daquele jogo. O que acontece? Com 11 minutos de jogo e com muita facilidade, numa bela troca de passes, e aí tem gente que diz que o Hansi Flick não é um seguidor do cruyffismo, como se chama, que é aquela ideia do Cruyff, que teve segmento nos times mais vencedores da história do Barcelona, e muito baseado também no que pensa o Guardiola. O Hansi Flick, eu acredito que sim, que ele mantém a tática histórica do Barcelona. Tem algumas diferenças, ele é mais de atacar,
tem a linha de impedimento, às vezes ele não vai ficar segurando tanto a bola só em passes, às vezes ele vai atacar mais, mas olhem o primeiro gol do Barcelona hoje, na verdade pode olhar os três, cada gol com troca de passes. É De Jong que passa pro Pedri, Pedri que vem passa pro Koundé, que vira, passa de novo pro De Jong, que passa para um, passa para outro, e aí ela vai na área, Ferran Torres marca, né? Eu já falei o que eu acho aqui do Ferran Torres, eu acho que para titular eu não coloco ele, mas ele serve para ocasiões como hoje, ele serve para ser um bom reserva para grupo do Barcelona, sim, tá? Conseguiu melhorar, melhorou muito com o Hansi Flick, o Ferran Torres. E aí, cara, muito rápido, depois o Barça continua atacando, o Barcelona é melhor que o Osasuna em todas as questões, defendendo bem, não deixando o Osasuna chegar, atacando. O Dani Olmo marca daí de pênalti. Tem um pênalti, Dani Olmo primeiro erra o pênalti, mas o goleiro estava com o pé atrás da linha, né? Não estava bem posicionado, o VAR revisou, o árbitro parou ali e mandou o Barcelona recobrar o pênalti. E aí o Barcelona recobrou, dessa vez sim o Dani Olmo fez. De 2-0 já no primeiro tempo, acaba, né? Até o anímico fica complicado do time do Osasuna para ter qualquer reação. Aí o que acontece? Notícia ruim do primeiro tempo. Cedo já no primeiro tempo, o Dani Olmo sente. O Dani Olmo se machuca. Isso é lamentável, porque o Dani Olmo é um jogador que o Barça não consegue desfrutar dele. Ele tem potencial, ele é um grande jogador. Mas nessa temporada, as lesões estão atrapalhando ele. Ele já se lesionou, ele vem aí não conseguindo ter 3 partidas seguidas no Barça. E lembrando em janeiro aquele problema lá da inscrição dele, então também por causa daquela questão da inscrição, ou por lesão, não é uma temporada contínua do Dani Olmo no Barça, o que é uma pena. Eu já falei isso e repito, espero muito que na próxima temporada o Barça consiga desfrutar do Dani Olmo, porque o Dani Olmo é um grande jogador. Torcemos para que não seja nenhuma lesão, só que a gente não pode contar com o Dani Olmo 5 partidas seguidas como titular, e é uma pena. Tomara que ele aproveite aquele período de férias europeias, que vai acontecer daqui a uns tempos no final da temporada, e volte com tudo na próxima temporada. Não estou dizendo que ele não vai mais jogar nessa temporada. Eu só estou dizendo que eu não acredito que nessa temporada a gente vá ter um Dani Olmo aí de 6 jogos seguidos como titular. Infelizmente. Porque hoje mesmo ele jogou, já sentiu no primeiro tempo, teve que sair, entrou o Fermín Lopes. Claro que muda algumas coisas, né? Muda algumas coisas, Fermín Lopes pro Dani Olmo, mas beleza. Né? O Fermín Lopes, ele jogou bem também, entrou bem, auxiliou o time. Ele dá uma assistência pro Lewandowski, que entra no segundo tempo, que é uma coisa espetacular. O Lamine Yamal não marcou gol hoje, mas foi perigoso, finalizou, buscou, driblou, foi como sempre ele é, perigoso, só não acertou o gol, não acertou o alvo. Mas eu acho que foi mais uma partida legal do Yamal, necessária, driblando, jogando muito bem. Pedri maestro do time, Pedri cérebro do time. Difícil tu ver uma jogada de ataque do Barça em que o Pedri não vai fazer alguma maestria no meio campo para servir os atacantes, sabe? É aquilo que muita gente diz, né? O futebol às vezes é muito mais... Não adianta tu ter um ataque muito bom, mas não ter um meio campo bom. E o Pedri, ele é aquele meia que todo atacante quer ter, né? Todo atacante que tiver o Pedri, olhar para trás no meio campo e saber que vai ter um Pedri lá cuidando daquele setor, é muito bom, tá? Então o Pedri mais uma vez demais, eu não preciso nem falar muito nisso, né? Porque senão fica repetitivo, que ele joga bem e é muito bom em todas as partidas. E agora para falar, né? Ao natural. Por que eu coloquei no título que o Barcelona ganha ao natural, de forma natural, que não era tão natural assim? Hoje é natural o Barça ganhar assim. Hoje é natural o Barça enfrentar adversários de menores... como é que eu posso dizer com todo respeito? Mas adversários de meio de tabela, adversários lá da parte de baixo da tabela, adversários que... Os mesmos adversários que antigamente tu olhava e dizia, bom, 90% de chance do Barça ganhar. Hoje já é normal o Barcelona confirmar o favoritismo. Hoje é normal que o Barcelona confirme esse favoritismo e ganhe de 3-0 como ganhou hoje, com muita tranquilidade. Paulo Vitor entrou no segundo tempo, pôde aparecer, pôde ganhar minutos, pôde jogar, e isso foi bom, o Paulo Vitor ter participado do segundo tempo. Ele até tentou fazer um gol olímpico, não deu certo, mas ganha minutos, ganha confiança. Eu achei que o Ansu Fati ia entrar e ele não entrou no Ansu Fati. Fica um ponto de interrogação até, enfim, né? Eu não sei porque não entrou, mas enfim, entrou o Pablo Torre, entrou o Gerard Martin, ou seja, só o Lewandowski dos titulares ali que entrou no segundo tempo.
né? Não entrou, por exemplo, um Araújo, né? E beleza. Daí tu tinha um time que era mais um mistão no segundo tempo. Hoje é natural o Barça ganhar assim. Hoje é natural que o Barça enfrente times de meio de tabela, da parte de baixo da tabela, que tu diga tem 90% de chance do Barça ganhar, e o Barça ganhar com uma tranquilidade como ganhou hoje, goleada 3-0. Mas há um tempo atrás não era. Quem acompanhou o Barça de 2020, 2021, 22, 21... Acho que tem uma temporada muito boa do Xavi em La Liga, mas mesmo naquela temporada que o Xavi foi campeão com o Barça na La Liga, era muito mais um sofrimento e Ter Stegen salvando nas vitórias do que em si um Barça onde o principal jogador era muitas vezes... Né? Não era um Barça onde o principal jogador era o Lewandowski. Não, era o Ter Stegen o principal jogador. Agora não, agora o Barça não sofre para ganhar. Não é... Porque quem pegou aquela época do Koeman... alguns momentos finais ali um pouco antes do Xavi sair, sabe que o Barça sofria para ganhar de muitos adversários, independente se era em casa ou se era fora. Adversário que hoje o Barça faz 4, 3, 4, 5, o Barça ganhava de 1-0 sofrendo, de 2-1 sofrendo, precisando de um milagre do Ter Stegen. Então, quando não perdia, quando não fazia fiasco. Então, hoje é natural, hoje voltou ao normal. Só que quem não abandonou o Barça e viu esses últimos anos, sabe valorizar. Né? Eu sei que Barcelona deve ser natural esse tipo de vitória. Mas é importante fazer essa ressalva, que o Hansi Flick ele recupera esse sentimento no torcedor do Barça. Agora sim, o Barça tem o mesmo número de jogos de Real Madrid e Atlético de Madrid e é o líder isolado com 3 pontos mais. Que Real Madrid, tendo também vitória no confronto direto, só perderia em confronto direto se tomar uma diferença de 5 gols no duelo direto, que eu creio que não vai acontecer, o duelo direto que é no Olímpico de Montjuic nesse segundo turno. Barcelona, então, é líder, 3 pontos a mais que o Real Madrid e tem também 6 pontos a mais que o terceiro Atlético de Madrid. Muito boa vantagem do Barça, seguir fazendo o seu. Barcelona agora tem jogo contra o Girona, domingo às 11h15, horário de Brasília. E é jogo no Montjuic, jogo para ganhar, jogo para fazer mais 3 pontos. Real Madrid, Atlético de Madrid, eles que vão ver. Se eles perder, pior para eles, porque o Barça pode abrir 6, quando vê abre 9, e quando vê, o Barça pode até ser campeão com antecedência. Ou então eles que vão ter que se virar para estar na cola. O importante é o Barça fazer o seu. O importante é o Barça ganhar, os rivais que se virem para tentar buscar. O importante é o Barça fazer o seu. Beleza? Tamo junto.